Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Vou falar sobre fusão nuclear e as perspectivas que se pode ter para a fusão nuclear. No entanto, antes de começar, e porque ontem falámos muito acerca de CO2, só para dar uma ideia de qual é o panorama quando falamos de eletricidade e eletrificação, porque temos falado de eletrificar cada vez mais, o que está aqui representado são as emissões de CO2 a cada hora, resultantes da produção de eletricidade para vários países. A laranja temos aí a Alemanha, que se vê como ao longo de um ano as emissões de CO2 e apesar de todo o investimento em energia renovável não têm descido. A verde temos a França, temos a variação e a excursão ao longo de todo o tempo, que com o seu parque nuclear consegue manter um baixo CO2, e temos do lado esquerdo Portugal, a vermelho, onde se vê uma excursão que consegue níveis de CO2 baixos, mas também ao longo do ano tem grandes excursões em termos de CO2. Isto está um pouco alto, não sei se pode baixar o volume. Isto dá uma ideia de que quando falamos em eletrificar e eletrificar mais, nós vamos continuar a produzir CO2 e que de facto, mesmo com todo o investimento em renováveis, pode-se ter uma grande excursão e variação em termos de emissões de CO2 ao longo do ano. E a procura de eletricidade ao aumentar, certamente estas nuvens não ficarão melhores. Também um detalhe em relação ainda, antes de entrar na fusão nuclear, algo que falámos ontem, que é quanto tempo é que demora a construir reatores nucleares. Tenho aqui um gráfico interessante que mostra a evolução desde que os Emirados Árabes Unidos decidiram construir um reator nuclear e não tinham nem entidade reguladora nem nada, até a energia produzida em terawatts-hora nos últimos 2 anos e 3, e as projeções para 2023, que não tenho os dados, e 2024, e a comparação com a Dinamarca e Portugal, as emissões a partir a produção a partir de energias renováveis, e vê-se rapidamente, e apesar do atraso com que começaram, a produção dos reatores nucleares nos Emirados rapidamente suplantaram aquilo que se conseguiu em mais de 20 anos em Portugal e na Dinamarca. E, obviamente, temos que ter em conta o acumulado, mas se tivermos em conta o acumulado, vamos ver que vemos aqui a trajetória dos Emirados e que rapidamente vão suplantar no acumulado de eletricidade produzida aquilo que as renováveis têm produzido em Portugal e Dinamarca. Pronto, isto é só a parte relacionada com algumas das discussões de ontem. Vamos então à energia de fusão nuclear, e a fusão nuclear é importante porque pode vir a contribuir para fornecer eletricidade, não imediatamente, embora muitas notícias efetivamente apontem a fusão nuclear como algo que vai resolver os problemas já amanhã. Na realidade, a fusão nuclear está na moda, até o The Economist diz, está de facto, há muito investimento em nuclear, e tanto está na moda que existem atualmente mais de 33 empresas com diferentes conceitos a dizerem que vão fazer fusão nuclear e vão pôr energia elétrica na rede. Temos aqui alguns exemplos: a Spark, do lado esquerdo, do MIT, temos a General Fusion, que tem um método que envolve compressão do plasma usando paredes líquidas. Depois temos aqui a TAE Technologies, que é uma máquina linear de plasma. Temos a First Light Fusion, que é uma máquina a laser. E, na realidade, as expectativas são tão grandes que nós já temos algumas destas máquinas a assinarem contratos. Está aqui uma notícia em que a Microsoft concordou em comprar eletricidade de uma destas companhias, a Helion, já em 2028. Na realidade, há aqui muitas expectativas que certamente serão, ou que eu pessoalmente considero que terão muitas dificuldades de ser cumpridas. Há de facto o que os ingleses, ou muita gente agora chama de opium, que é hope e opium, que é esta noção que vamos lá chegar rapidamente, e que na realidade, e continua, temos aqui, isto é Standard & Poor's, que diz que antecipa grandes resultados para o verão deste ano. Isto é de há 5 dias. E reparem só também aqui numa outra nota, que é o dinheiro, o investimento, que já passa, e está aqui indicado, 6 mil milhões de dólares até à data. Grande parte disto foi estimulado pelos resultados do NIF em 2022. O NIF conseguiu, em 2022, produzir 120% da energia gasta, da energia incidente na pellet de combustível, National Ignition Facility. E isto, de facto, e a forma como foi anunciado, também incentivou a este sonhar, e sonhar em grande,
novamente acerca das possibilidades da fusão. E os governos, alguns governos, infelizmente não o nosso, rapidamente saltaram neste barco, e muitos deles têm posto bastante dinheiro para desenvolver a energia de fusão. Temos aqui vários exemplos: Cobra, DOI, o Reino Unido, a China, a Alemanha, todos eles estão a fazer uma forte aposta no desenvolvimento deste tipo de energia. Bom, só para recuperar, e porque certamente alguns aqui não estão a par do que é que falamos quando falamos em fusão, fusão envolve juntarmos núcleos leves. É replicar aquilo que acontece nas estrelas. Tipicamente, quando nós estamos a falar de fusão na Terra, o mais típico é o deutério-trítio, é a curva azul que está aí. E se vocês podem ver essa curva que representa a secção eficaz como uma curva de onde é que está a maior probabilidade de ocorrer a reação. E, de facto, as reações de deutério-trítio são aquelas que têm maior probabilidade de ocorrer a menor temperatura. Ainda assim, as temperaturas onde estão esses picos são da ordem dos 50 kV. Só para terem uma ideia, em termos de temperatura, quando nós falamos de temperatura do plasma, geralmente medimos em elétrons-volt. 1 elétron-volt são 11.600 graus centígrados, ou seja, estamos a falar de temperaturas da ordem dos milhões de graus centígrados que temos que atingir para conseguir fazer a fusão. Deutério-trítio é aquela que é mais provável, não é a única, existem muitas outras e estão aí representadas: deutério-deutério, deutério-hélio-3, próton-boro, ou o hélio-3, hélio-3, todas estas têm possibilidades, e esta gama de empresas que eu vos disse que estão a investir em fusão, algumas delas estão a explorar estas outras alternativas de reações de fusão, ainda que exijam mais energia. Um dos problemas quando temos plasmas com temperaturas elevadas é que o temos que confinar. No Sol, a força da gravidade confina; na Terra nós temos que usar ou campos magnéticos ou a chamada fusão inercial, em que conseguimos comprimir o plasma, neste caso, neste exemplo que está aqui, usando lasers, e foi efetivamente o que o NIF fez. Em termos de diferentes máquinas que estão a ser abordadas, estão aqui 5, não cobre todo o espectro de diferentes máquinas de fusão, mas temos uma que eu vos vou falar mais detalhadamente, que é o tokamak, a máquina de confinamento magnético. Temos o Stellarator, que também é uma máquina de confinamento magnético, mas que tem umas características: as bobinas são mais retorcidas para evitar a necessidade de induzirmos correntes no plasma, e que são promissoras como máquinas, mas devido à dificuldade de termos de fazer estas bobinas retorcidas, exige um volume, consegue-se um volume menor, e portanto mais difícil fazer a fusão. Temos a fusão de confinamento inercial, que já vos dou mais uns detalhes. Temos aqui o Field Reverse Configuration, temos este Magnetized Target Fusion, que há uma empresa a trabalhar, por exemplo, a General Fusion. Indo à fusão inercial, onde se conseguiram os resultados, a National Ignition Facility usa os lasers mais potentes que existem até ao momento. Luís, corrige-me se caso eu me esteja a enganar, eu penso que ainda não foram ultrapassados, eles têm o objetivo de ultrapassar. Estão a ver aí a dimensão desses lasers e estão a ver aí a dimensão da câmara de interação onde se dá a reação. O nosso combustível, o que nós queremos é 192 lasers a acertar nesta pellet de combustível e conseguir fazê-la implodir. E o implodir é comprimi-la o suficiente para atingir as temperaturas necessárias para adquirir fusão. Esta pellet que nós estamos aqui a ver tem deutério e trítio. E, de facto, o NIF, a pellet está no meio da câmara, estão a ver aí o suporte onde ela fica instalada, e temos de disparar os lasers sobre esta pellet, e, de facto, o NIF conseguiu 70% de conversão em 2021. O problema é que se a irradiação da pellet não for homogénea, e em alguns casos geram-se instabilidades, não se consegue uma compressão homogénea e não se consegue atingir o máximo de energia, ou não se consegue atingir as temperaturas necessárias para fazer fusão. Há muita radiação, só para terem uma ideia, há muita energia perdida sob a forma de elétrons rápidos, sob a forma de raios X, o que faz com que a incidência dos feixes não seja perfeita. Uma outra ideia é, e para passar à volta deste problema, é meter esta pellet dentro de um cilindro e irradiar o cilindro. Ao irradiar-se o cilindro com o laser, este começa a emitir raios X, os raios X comprimem a pellet de forma mais homogénea, e é assim que se pretende atingir a fusão, e foi efetivamente assim. Está aqui o exemplo, só para terem uma ideia: um wall ram, é a tal cápsula onde se mete o combustível. Foi assim que se conseguiu atingir os tais 120% de conversão, e repetida experiência este ano,
onde já tivemos vários picos, um de 1,54, um de 1,89 e um de 1,55, demonstrando não só que o resultado é robusto, como também se consegue ir um pouco mais além em termos de conversão. E isto fez sonhar porque foi pela primeira vez que conseguiu-se obter ignição, produzir mais energia do que aquela que foi a energia incidente. Daqui a produzirmos energia elétrica estamos um pouco longe, porque o que a experiência não tem é como é que vamos aproveitar esta energia para produzir energia elétrica. Porque na realidade, na fusão, na maior parte dos casos, o que nós queremos no fim é aquecer água. Nós ainda não saímos do paradigma que queremos aquecer água, fazer vapor para fazer funcionar uma turbina. E aqui não temos todo o processo de aquecer água. Também tem outras desvantagens. Outra das desvantagens é, uma coisa é acertar uma vez no alvo, outra coisa é colocar lá um alvo várias vezes por segundo e acertar-lhe. E fazer isto de forma repetida para produzir energia elétrica. Ainda estamos um pouco além. Vários dos problemas que existem na fusão nuclear por confinamento inercial, este tipo de fusão, são comuns à fusão por confinamento magnético, e eu vou agora mais detalhar por confinamento magnético alguns dos problemas e mais tarde recupero porque é que a fusão por confinamento inercial está ainda um pouco mais longe, penso eu, da fusão ou de uma máquina que produz eletricidade que a fusão por confinamento magnético. Quando falamos em confinamento magnético, a máquina mais típica é o chamado tokamak, que é uma câmara toroidal de confinamento magnético, o nome vem do russo, que começa, a regra geral, com uma câmara de vácuo, em forma de donut, à volta da qual nós colocamos umas bobines magnéticas para criar um campo magnético intenso. Como temos que manter as bobines no sítio, regra geral, existe uma estrutura de suporte à volta. Neste exemplo que eu tenho aqui são 2.600 toneladas para manter as bobines no sítio quando nós as energizamos. Precisamos de outras bobines para posicionar o plasma e o esticar dentro da câmara de vácuo. Temos que induzir uma corrente e precisamos de um transformador. Precisamos medir e pôr correntes lá dentro, precisamos de cabos e tubos, etc. E a máquina começa a ficar um pouco mais complicada. Só para terem uma ideia, este desenho que eu tenho aqui é o JET, uma máquina que terminou o seu funcionamento há poucos dias. Era a máquina europeia de fusão nuclear. Teve a última descarga há poucos dias, há agora ainda umas experiências, mas a descarga oficial foi há poucos dias, e que consegue fazer fusão nuclear porque tem descargas de deutério, trítio. Temos aqui o JET, para além do desenho. Na realidade, daquilo que eu vos mostrei, quase a única coisa que é reconhecível aqui são os ferros do transformador, ali a laranja. E se quiserem podem encontrar o Wally, mesmo ali no meio, para dar uma noção da escala de uma máquina destas dimensões. Por dentro, toda esta máquina e câmara de vácuo está coberta de telhas de proteção. Estas telhas que estão aqui a ver no JET atualmente eram de berílio em toda a parede e de tungstênio na zona inferior, que se chama o diversor. Conseguem ver também do lado direito umas antenas que são usadas para aquecimento. Aliás, ontem quem viu a apresentação do Amílcar Soares, e ele falou da possibilidade agora de perfurar para geotermia usando feixes de micro-ondas. A origem dessa ideia de usar feixes de micro-ondas intensos para derreter rocha resulta dos sistemas de aquecimento dos plasmas que são usados e que usam micro-ondas para aquecer e atingir as temperaturas necessárias para fazer fusão. Do lado esquerdo, o que vem aí é um plasma de fusão nuclear. As temperaturas no interior são da ordem dos 10 kV, suficientes para atingir fusão nuclear. Na realidade, aqui não se vê praticamente nada, porque estamos a ver a emissão no visível, e a emissão de um plasma de fusão no seu centro é numa gama não visível. Na zona inferior, o diversor é desenhado precisamente para interagir com as partículas que escapam do campo magnético, e o que vem aí é alguma interação das partículas com o diversor. O JET é importante. Como é que nós queremos fazer disto uma máquina de fusão nuclear? Qual é a grande ideia da fusão nuclear? É difícil atingir a temperatura de fusão nuclear. Nós precisamos gastar energia para aquecer o plasma. Mas a grande ideia que está por trás é que, uma vez aquecido o plasma, e estas reações entre o deutério e o trítio comecem a ocorrer, libertam-se, nessas reações produzem-se um neutrão e um núcleo de hélio, uma partícula alfa. O neutrão sai em direção às paredes, não interage com o plasma, mas a partícula alfa vai colidir com o plasma e vai depositar grande parte da sua energia no plasma,
sustentando a reação ou sustentando a temperatura do plasma para manter as reações de fusão nuclear. Na realidade, esta história de termos a ignição num plasma por confinamento magnético, mas também num plasma por confinamento inercial, ignição significa que em determinado momento, se eu tirar as minhas fontes externas de calor, eu consigo pelo menos igualar as perdas com o aquecimento resultante das partículas alfas produzidas na reação. É isto que significa a ignição e foi isto que se conseguiu no NIF e consegue-se parcialmente no JET. Na realidade, o JET também tem um recorde. O JET tinha conseguido produzir 22 megajoules em 1997 e conseguiu, em 2021, produzir durante 5 segundos 33% da energia gasta. Não é fantástico? Do ponto de vista, não se atingiu a ignição. O tempo, 5 segundos, à escala dos fenómenos do plasma, ter 5 segundos ou ter 1 hora, é a mesma coisa para compreender o que está a acontecer. Para compreender o fenómeno é suficiente. Os 33%, nós efetivamente sabemos porque é que não se consegue ir mais longe ou muito mais longe, o que é que falta para a ignição, e tipicamente é volume suficiente do plasma para que as colisões por partículas alfas depositem o calor suficiente para autossustentar a reação. Antes de ir além, mais além, só para vos mostrar, e espero que funcione. Infelizmente o vídeo não está a funcionar. Eu queria-vos mostrar a descarga recordista, mas posso-vos mostrar depois no meu computador, quem tiver interesse. Parece que o vídeo aqui não está a falar. A máquina maior de fusão chama-se ITER, o International Thermonuclear Experimental Reactor. Reparem, só para ter uma ideia, a escala do Wall-E, aqui neste gráfico, passou para aqui, muito mais pequeno. Temos uma máquina que é muito similar àquela que eu acabei de mostrar, tem a câmara de vácuo, tem as bobinas magnéticas, tem tudo o que eu vos mostrei na máquina anterior e tem à volta um criostat. E isto porque, para atingir campos magnéticos mais intensos durante mais tempo, é necessário passar por bobinas supercondutoras, e para ter bobinas supercondutoras é necessário arrefecê-las. O objetivo do ITER é produzir 500 megawatts de energia de potência de fusão nuclear durante 300 segundos e ter um fator de amplificação de 10 a 20 vezes e com isto testar a integração de todas as tecnologias para ter uma infraestrutura de produção de eletricidade baseada em fusão, embora o ITER não vá produzir eletricidade. Do ponto de vista de Technology Readiness Level, o ITER está à volta dos 4, 5. É um protótipo experimental de uma máquina de fusão de grandes dimensões. Está a ser construído no sul de França, em Cadarache. O que vem aqui é o edifício do tokamak. Temos aqui o chamado Assembly Hall, que é onde são montadas as peças, e depois o Torus Hall, que é onde está efetivamente o tokamak montado. E para a Isabel Ribeiro, que está aqui, que trabalhou muito no transporte de cascos no ITER, o edifício do Hot Cell ficaria aqui e ainda não está construído. Mas parece que vai avançar em breve. Por dentro, temos um escudo biológico, isto é o chamado Poço do Tokamak, com paredes de betão à volta com 2 metros de espessura. O que vem aí são as portas de acesso ao tokamak. As paredes de betão, chamado escudo biológico, existe para blindar o exterior de grande parte dos neutrões que são produzidos na reação, e é aqui dentro que fica o nosso tokamak. A câmara de vácuo do ITER, só para terem uma ideia, isto é um dos setores da câmara de vácuo, tem dupla parede, tem cerca de 60 milímetros de espessura cada um dos blocos de aço, ou cada uma destas paredes de aço que aqui estão. É feito um aço especial chamado Eurofer e que foi desenhado especialmente para fusão nuclear, para resistir quer às temperaturas elevadas, quer aos efeitos dos neutrões, e atualmente estão... Já vos vou mostrar um pouco mais como é que está avançado em termos. Esta câmara de vácuo tem que sustentar uma elevada carga térmica, muitos stresses mecânicos, quer por correntes induzidas, quer pelas diferenças de temperatura que existem, e também o bombardeamento de neutrões.
Em termos de materiais que estão junto ao plasma, nós temos de ter em conta que as paredes do ITER vão estar sujeitas a cerca de 5.000 kW por metros quadrados. E a zona mais abaixo da máquina de fusão do ITER, o diversor, vão receber 10.000 kW por metro quadrado. Reparem que isto é muito superior a, por exemplo, a energia que é depositada no Space Shuttle durante o processo de reentrada nas telhas do Space Shuttle. E é preciso muito cuidado em termos de escolhas de materiais. Os materiais que nós temos na parede, e eu vou falar dos materiais mais em detalhe, porque materiais é uma das áreas críticas para a fusão nuclear, e, por exemplo, a escolha dos materiais que estão na parede é crítica. Precisamos de materiais com elevada descarga térmica, com boas propriedades termomecânicas, com baixa ativação pelos neutrões e com resistência a danos por radiação. E durante muito tempo a fusão usou a CFC, ou seja, carbono. Acontece que o carbono tem um problema adicional, é que tem uma afinidade elevada com o hidrogênio e tende a absorver hidrogênio. E da mesma forma que absorve hidrogênio, absorve trítio. O trítio, que é uma substância controlada, tem que se saber em cada momento quanto trítio é que temos dentro do reator, e tendo uma esponja, uma espécie de material esponja que absorve trítio, significaria que não conseguiríamos controlar a quantidade de trítio que estava dentro do reator, e por isso o carbono teve que ser abandonado como material. Segundo os dois materiais melhores para substituir o carbono são o berílio e o tungstênio. O berílio tem algumas dificuldades em termos de manipulação. É verdade que o JET usou berílio. O ITER durante muito tempo considerou usar berílio, mas foi decidido este ano que todas as paredes serão tungstênio. A razão pela qual o berílio era bom era porque tem um baixo número atómico. Há preocupações com o número atómico, porque as partículas que estão constantemente a ser bombardeadas, as paredes vão ser erudidas, e há partículas que são arrancadas da parede, entram no plasma, e se tiverem um número atómico elevado, arrefecem o plasma mais rapidamente, daí se ter escolhido o berílio, mas efetivamente o tungstênio conseguiu-se demonstrar, e existem máquinas na Europa que já operam 100% tungstênio, por exemplo, o ASDEX Upgrade na Alemanha, e em princípio consegue-se operar sem que se arrefeça muito o plasma por sputtering do tungstênio para dentro do plasma, e que tem uma boa resiliência, quer às cargas térmicas, quer à irradiação. Só para terem uma ideia, o que é que acontece às paredes quando estão em contacto com o plasma? O plasma emite muitas partículas rápidas em direção à parede. Partes delas acompanham os campos magnéticos, mas algumas conseguem escapar do campo magnético. Ao impactarem na parede, ou são retidas ou são refletidas. Se forem refletidas, já são refletidas, arrefecidas e contribuem para arrefecer o plasma. Se forem retidas, contribuem para danificar os materiais. Há erosão das paredes. Há redeposição, porque este material migra e redeposita-se no outro lado, e tudo isto resulta-se, fazendo as contas, em que as paredes do ITER, em cada descarga, vão ser erudidas cerca de 0,5 milímetros. O que quer dizer, se os mecanismos de redistribuição de material não cobrirem o material erudido, nós teríamos um problema que teríamos que estar a substituir os materiais muito regularmente. Só para terem uma ideia das dificuldades, algumas são parecidas com o que o Zé mostrou ontem no combustível. As paredes, quando bombardeadas com neutrões, têm tendência a ter vários defeitos na estrutura cristalina, desde criar buracos, a rearranjar a estrutura cristalina, e uma das implicações, primeiro, é que passamos a ter um material que é diferente daquele que lá colocámos inicialmente e passa a ter propriedades diferentes, por exemplo, passa a ser amorfo. Outro exemplo é que, ao criarmos muitos destes ocos, começa-se a verificar que o trítio e o hidrogênio conseguem permear através das paredes e dos materiais até ao líquido que passa por trás para arrefecer a parede, e isso significa que nós temos que monitorizar também todo o material contaminante, todo o trítio que tem que ser monitorizado, que pode passar para o líquido de arrefecimento. As paredes, só para terem uma ideia como é que são construídas, são estes 440 painéis que protegem a câmara de vácuo. Só para terem ideia, estão aqui os blocos, são arrefecidas à água. Isto são as paredes, que serão agora de tungstênio e que encaixam naqueles blocos que encaixam na parede. Isto é para terem uma ideia, isto tudo tem que ser desenhado e pensado para conseguirmos não derreter a parede durante a operação, daí o arrefecimento da água, daí a necessidade de ter todos estes blocos bem pensados e estruturados do ponto de vista térmico para fazer este desenho.
As bobines no ITER serão supercondutores de baixa temperatura, vão produzir 5 a 7 Tesla, e só para terem uma ideia, cada bobina tem 360 toneladas, terá uma corrente de 68.000 amperes e produzirá um campo magnético de 120 mil Gauss. Estão a ver aí, só para terem uma noção do tamanho, são 9 metros por 16 metros e meio de altura, cada uma destas bobines, e o ITER tem 18. Está aqui uma bobina, para terem ideia, e aqui está uma bobina em torno da câmara de vácuo, do setor da câmara de vácuo, e já instalado dentro do poço do tokamak, na zona, o que vem aí é o solenoide central, e vem aqui a câmara de vácuo. Infelizmente, um dos problemas, e porque é que estes projetos às vezes atrasam, é que não se pensa em tudo. Aquilo foi a inserção e foi pensado para ser metido lá e não se tirar, e infelizmente um ano depois tivemos de tirar a câmara de vácuo para fora, porque se detectou corrosão num dos componentes. Primeiro problema, primeira corrosão, ele nunca deveria ter entrado com corrosão. O segundo problema é que todas as ferramentas foram pensadas para pôr o setor lá dentro, mas nunca foram pensadas para o retirar. Isto porque tudo isto passa no topo, junto ao topo do edifício, com uma clearance de cerca de 10 centímetros. Ou seja, tem que ser passado com muito cuidado, e demorou-se quase um ano a pensar como é que se vai retirar isto de volta. Porquê é que isto teve problemas? Já vemos mais à frente os problemas. Teve a ver com corrosão na película que protege, que separa as bobines da câmara de vácuo. Antes disso, só mostrar-vos as bobines poloidais, que estão mais fora. Isto dá uma noção do tamanho. O problema tem a ver com... Nós temos que separar, porque temos um plasma muito quente no interior e temos uma elevada... e temos bobines supercondutoras arrefecidas a hélio do exterior. Nós temos que conseguir isolar ou separar de alguma forma termicamente estes dois componentes, e para isso usa-se este escudo térmico revestido a prata, e que encaixa como uma luva sobre a câmara de vácuo e separa a câmara de vácuo da bobine. Para fazer este escudo térmico, isto começa-se com um material, creio que é alumínio, e depois dá-se um banho de prata. Mas para dar o banho de prata, que não adere muito bem ao material inicial, é preciso um banho intermédio, que depois é lavado com ácido, e foi nesta lavagem com ácido que a coisa correu mal, porque quando se passou o ácido e depois lavaram o ácido, houve zonas que ficaram com algum ácido, e isto induziu corrosão, o chamado stress-induced corrosion, ou chemical-induced corrosion, e na realidade este escudo térmico não podia ficar assim, teve que ser retirado e reparado e refeito. São coisas pequenas, são detalhes, mas quando falamos de uma experiência desta complexidade, às vezes os detalhes são de facto importantes. Isto atrasou o projeto há algum tempo. Também permitiu, uma vez que atrasou o início do primeiro plasma, repensou-se, e quando se avançava para o primeiro plasma, que inicialmente se pensava vamos ter um plasma político, fazemos festa, carregamos no botão, faz o plasma e depois abrimos novamente e continuamos a pôr componentes. Agora, quando começar, é mesmo para começar a sério, vai do plasma político rapidamente para o plasma de experimental, para fazer experiências. Só para terem uma ideia, o criostato fica à volta. O criostato, está aqui um exemplo de uma secção do criostato, 375 toneladas a entrar no poço do tokamak, e aqui tem o criostato que fica junto ao escudo biológico. Vem aqui uma das bobines poloidais também instaladas, já aqui é mais pequena, não é aquela grande que eu mostrei anteriormente. O diversor também é preciso desenhar com muito cuidado. Aqui vai haver um elevado fluxo de partículas. É preciso desenhar e ter em conta os materiais. É preciso desenhar para ter arrefecimento ativo. E tudo isto, eu não estou a referir do ponto de vista de design as dificuldades, mas todos os componentes têm uma forte análise, quer do ponto de vista de neutrónica, de reações à radiação, tem uma forte análise do ponto de vista de efeitos termomecânicos, de correntes induzidas, porque tudo isto afeta a forma como os componentes se vão comportar quando em operação. E isto é o primeiro plasma do tokamak. Na realidade, o primeiro plasma será agora, pensa-se que à volta de 2030,
com o primeiro plasma de fusão, provavelmente em 2036. Porquê é que nós fazemos isto tudo? Porque queremos manter as luzes acesas usando a fusão nuclear para produzir energia elétrica, mas no fim, como eu já vos disse, aqui a grande ideia é produzir vapor. Isto é uma forma de aquecer água extremamente complexa. Mas no fim o que queremos é aquecer água para produzir vapor. Pensa-se que um reator deste tipo poderá ir até aos 1 gigawatt, o tamanho de um reator convencional térmico, e para que tal aconteça, há um aspecto essencial que é a zona onde é feita a conversão de calor, que o ITER apenas tem dois blocos de teste, são os Test Bucket Modules, e que são essenciais para a fusão nuclear. Isto porque nós escolhemos como combustível deutério e trítio. O deutério é abundante na água do mar. Infelizmente, o trítio tem um tempo de meia-vida de 12,6 anos, o que quer dizer, se eu hoje começar com 1 kg de trítio, daqui a 12,6 anos eu tenho meio quilo, daqui a 25,2 eu tenho 250 gramas, o que quer dizer, como escolha de combustível, é tudo menos brilhante, porque tenho um combustível que desaparece sozinho ao longo do tempo. O trítio que nós usamos atualmente em experiências é produzido nos CANDU, nos reatores nucleares do Canadá, e é usado, mas não existe um grande inventário de trítio no mundo atualmente. A grande ideia por trás da fusão é que este trítio é brided, falta uma palavra em português, eu esqueço-me sempre qual será o termo correto. Fazemos nascer trítio nas paredes, basicamente. E a ideia por trás é o neutrão que se forma na reação vai reagir com lítio na parede e o lítio forma trítio. E neste processo, na parede, é feita também a conversão de energia, de passar de calor para um fluido que passa, e é aqui que é feita a conversão e se produz a energia térmica necessária para produzir energia elétrica. E o ITER apenas vai ter 2 módulos de teste que estão a ser desenvolvidos pela Europa. Creio que atualmente há um acordo também entre a Europa e a Coreia para desenvolver estes módulos de testes. Isto é um dos aspectos essenciais da fusão nuclear, quer seja para nós, fusão por confinamento magnético, quer seja para a fusão por confinamento inercial, porque eles também vão precisar de trítio. E, até ao momento, todos estes processos de fusão por confinamento inercial, o NIF, eles não se preocuparam com o que é que acontece na parede, do ponto de vista de produção do trítio necessário. No caso da fusão por confinamento magnético, é produzir o trítio, extraí-lo, reinjetá-lo. No caso da fusão inercial, é preciso produzi-lo, mas depois é preciso produzir as pellets que vão ser os alvos para onde os lasers disparam. O que complica um pouco mais esta ideia de fazer a eletricidade a partir da fusão inercial. Não quer dizer que não seja possível, mas adiciona um nível mais de complexidade em toda esta parte, quer de produção do combustível, quer de produção de energia. O objetivo é o demo, a famosa planta ou infraestrutura de demonstração, e o demo basicamente é um edifício onde temos um tokamak com o mínimo de sensores de medida, temos todos os sistemas de vácuo, peço desculpa, a figura não é brilhante, temos os sistemas de aquecimento. Obviamente existe radiação envolvida, é preciso algum cuidado, daí todas estas barreiras em torno para proteger a libertação de radiação para o exterior. Existe alguns resíduos radioativos. A diferença é que decaem bastante mais rapidamente, mas, por exemplo, um dos atrasos atuais do ITER tem a ver com o estudo que foi feito acerca da ativação da câmara de vácuo. A câmara de vácuo é de um aço especial, mas o aço não é 100% puro, não é? E tem algumas impurezas, entre elas plutónio. Podem ser pequenos traces de plutónio e outros materiais, mas o que acontece é que quando temos os neutrões, há algumas reações nucleares e a câmara fica ativada, basicamente. A autoridade nuclear francesa não gostou dos cálculos que foram feitos e não tendo as garantias que está abaixo dos níveis que eles tinham exigido, neste momento está a ser refeito e repensado, ou pelo menos revisto, toda a parte de ativação da câmara de vácuo. Qual é o nosso roadmap? Bom, o objetivo é, o JET estava a operar, e esteve a operar até o fim do ano passado, estamos a construir o ITER, estamos a fazer o desenho conceptual deste demo, que é o primeiro reator de demonstração de fusão nuclear.
Ao mesmo tempo, há um aspecto importante que é o desenvolvimento de materiais, e este desenvolvimento de materiais é muito crítico, como eu mostrei-vos vários exemplos dos problemas que os materiais podem ter, que serão comuns a muitos dos projetos de fusão nuclear, e por ser crítica, a Europa está a investir numa infraestrutura de testes de materiais em Espanha, que se chama o IFMIF DONES, em Granada, do qual Portugal tem participado, mas infelizmente não faz parte. Ainda temos tido alguma dificuldade de convencer a FCT, não sei bem quem é que tem que ser convencido, para demonstrar algum interesse em lá participarmos. Nós temos participado através do Eurofusion, mas neste momento eles têm um governing board do qual não fazemos ainda parte, não existe um representante nacional, mas é uma infraestrutura essencial para testar novos materiais, porque vai conseguir o que tem é um acelerador, tem um alvo, neste alvo vão-se produzir neutrões de 14 MeVs, que são os neutrões iguais aos que são produzidos na fusão, para irradiar materiais e desenvolver novos materiais, e isto será essencial para o desenvolvimento da fusão. A ambição da Europa é ter um demonstrador, o DEMO, construído em 2050, mas temos neste momento o Reino Unido com um forte programa ambicioso na Europa, com muito dinheiro e muitas infraestruturas experimentais, e que o objetivo deles é construir o que eles chamam o STEP, é o demo deles, em meados de 2040. E o programa do Reino Unido é realmente bastante ambicioso, quer em termos de infraestruturas, quer em termos de financiamento que receberam. Vamos ver se com o novo governo no futuro se a coisa se mantém, mas de facto eles estão a crescer muito rapidamente e cobre desde a infraestrutura de testes de materiais, remote handling para fazer a manipulação remota dos materiais, desenvolvimento, por exemplo, de infraestrutura de detritiação de água, porque é importante, nós vamos ter água a circular tritiada, é importante saber como é que vamos extrair o trítio para depois o injetar como combustível. O Reino Unido tem muita experiência da operação do JET nesta detritiação e vão continuar a investir. Quando é que a fusão vai existir? Bom, existem vários estudos. Se tudo correr bem em 2050 tivermos, é possível que um terço da eletricidade em 2100 seja providenciada para a fusão. Mas existem alguns detalhes que põem em risco isto, que parece ser um plano ótimo. As mais-valias da fusão nuclear é todas as coisas boas da fusão: não produz CO2, combustível é abundante, muito poucos resíduos radioativos, etc. Tem algumas fraquezas. Uma delas são os desafios tecnológicos, eu mostrei-vos apenas alguns. O outro é o investimento necessário, inicial, para tornar, isto é necessário muito investimento para esta fase inicial. A oportunidade é que, de facto, este investimento para mitigar as alterações climáticas e, sobretudo, se aumentarem muito as taxas de carbono, poderá ser um estímulo à fusão. Todos estes avanços que podem ser alavancados por todo este financiamento privado, de facto, também podem acelerar a fusão, porque é um facto, é quando há muito dinheiro posto em novas ideias, há potencial para rapidamente chegar mais rápido, para se chegar mais rapidamente a um objetivo. Obviamente existem algumas, e porque estamos a demorar algum tempo, existem algumas ameaças, peço desculpa. Tanto falar em inglês, às vezes falham as palavras. É que o espaço seja tomado por outras tecnologias, entretanto, o mundo não para. As restrições económicas, quer pelo tamanho da infraestrutura, quer pelo investimento necessário, quer pela construção. E, no fim, também há um grande desafio que nós temos que continuar a enfrentar, que é a aceitação do público, este contrato social com o público. Porque, apesar da fusão nuclear, a regra geral até é melhor aceite que a fissão nuclear, ainda diz nuclear, e há algumas pessoas para quem a radiofobia está sempre bastante presente. O facto de dizer nuclear é logo meio caminho andado para não ser considerado. Aliás, eu tenho uma história: quando entrei para a fusão, havia uma comissária na Comissão Europeia que era contra tudo o que dizia nuclear. E então, quando eu entrei para a fusão, só se falava em fusão a plasma. Ninguém falava em fusão nuclear. E durante algum tempo os documentos todos diziam fusão a plasma, porque o nuclear é que era proibido. Era a mesma coisa, mas era um reframing do que tínhamos. Quais são os principais desafios? Bom, os principais desafios tecnológicos: o controle do plasma, toda esta tecnologia de criar o trítio, o breeding blanket,
O hardware, no caso da fusão por confinamento magnético, por exemplo, as bobinas magnéticas. Aqui existem avanços interessantes. Algumas destas empresas estão a trabalhar com supercondutores de alta temperatura. É uma mudança significativa entre um supercondutor de baixa temperatura que requer hélio para um supercondutor de alta temperatura que é arrefecido a azoto. Faz toda a diferença, quer do ponto de vista energético, e também estão-se a conseguir atingir campos magnéticos mais elevados, eventualmente permitirá reduzir a dimensão da máquina. Obviamente é preciso fazer cálculos, porque não é só reduzir a dimensão da máquina. Se produzirmos mais neutrões, temos que proteger as bobines dos neutrões que são produzidos, e há um balanço entre encolher a máquina e a necessidade de aumentar a proteção material das bobines, e isso tem que ser calculado. Os materiais das paredes, tudo o que envolve segurança nuclear tem que ser considerado. Depois existe o que se chama o RAMI. Para termos um reator tem que ser fiável, que é o Reliability, Availability, Maintainability, Inspectability. Tudo isto é extremamente importante. Associado a isto eu incluo a manutenção e o remote handling, porque é essencial. Esta manutenção e capacidade de manutenção exige remote handling, exige remote handling que seja ágil a fazer todo o processo de manutenção, e pensar também no decommissioning e, obviamente, toda a cadeia de construção e supply chain que tem que ser pensada. Em termos de custos, só para termos uma ideia, eu tenho aqui um gráfico interessante que também liga com algumas das discussões ontem. Este gráfico é da DOE, onde eles calcularam a comparação entre renováveis com armazenamento, com o que eles chamam de Advanced Nuclear, e o custo do First of a Kind e o N of a Kind. Só para terem uma ideia, eles apontam que após um N of a Kind no Advanced Nuclear, conseguir-se-ão custos nivelados da ordem de $66 por megawatt-hora. Os estudos da fusão, e aqui pronto, não se pode ir em muito detalhe, mas os poucos artigos que eu consultei dizem que a fusão tem que atingir preços também mais ou menos desta ordem. O estudo é de 2017 e fala em $50 por megawatt-hora, o exemplo que eu tenho aí, com inflação, etc. Temos que ficar necessariamente pelos mesmos preços que são apontados para o Advanced Nuclear para sermos competitivos. Nisto tudo, é importante manter os olhos postos na China, porque enquanto nós estamos a fazer isto tudo, a China cresce à grande em tudo, desde o nuclear, a renováveis, todas as tecnologias, e de facto neste momento a China, que participa no ITER, tem um programa muito ambicioso também para a fusão nuclear. Estão a construir o que eles chamam o Burning Plasma Experiment Superconducting Tokamak, BEST, para testar supercondutores de alta temperatura e novas tecnologias. Tem uma infraestrutura para desenvolvimento de tecnologias, desde o remote handling, materiais, etc., que eles chamam o CRAFT, e o objetivo deles é avançar para o CFTR, que basicamente é o demo deles, é o Chinese Fusion Tokamak Reactor, também muito mais rapidamente, e uma validation plant, que eles chamam aí o PFPP. Eu acho que eles vão saltar, este CFTR era replicar o ITER, eles muito provavelmente vão saltar este passo e vão passar diretamente para o demo. E aliás, eu não tenho aqui, mas saiu a notícia que a semana passada que a China criou já uma empresa para desenvolver a energia de fusão. Ou seja, eles estão a avançar. Em paralelo, também é curioso que a China, basicamente, como foi dito ontem, aposta em tudo. Porque também saíram notícias recentes que a China está a desenvolver um reator híbrido de fusão-fissão. A ideia aqui é ter o plasma a produzir neutrões rápidos e depois ter uma parede de urânio ou tório com material físsil, ou urânio-otório para fazer o breeding de material físsil e também, ao mesmo tempo, poder eventualmente fazer a transmutação de resíduos radioativos. E com isto tudo também, ainda eles juntam isto tudo, produzir o trítio. Ou seja, existem aqui algumas ideias com investimento, se tudo vai funcionar. É uma ideia que já circula há muito tempo, esta ideia dos reatores híbridos. Mas, efetivamente, eles agora parecem ter dado um passo necessário para, vamos lá, construir isto e ver se funciona. Aliás, está aqui, China Jiangxi to build a fusion fission reactor. O que é que nós fazemos em Portugal? Já agora, e só para terminar, penso que ainda tenho um bocadinho. Em Portugal, nós participamos na preparação da operação do ITER, é tudo o que era a operação do JET, na construção do ITER e no desenho, no que está para lá do ITER,
que é o demo, tudo junto com a Fusion for Energy, que é a agência doméstica para o ITER, ou diretamente com o ITER, ou com a Eurofusion, que é o consórcio europeu para o desenvolvimento da fusão nuclear. As áreas-chave que nós temos, física experimental, teoria e modelização, engenharia e integração de sistemas, e depois temos esta parte que eu digo que é a ligação à sociedade, que envolve a ligação às empresas, a formação avançada, etc. Da participação no ITER, eu divido nestas 4 grandes áreas, o controle e aquisição de dados, nos quais também se inclui a consultoria para a integração de instrumentação e engenharia de toda a instrumentação. O Remote Handling para o ITER, fizemos muito trabalho de Remote Handling, em particular a Isabel Ribeiro e o Alberto Val no IPFN, fizeram muito trabalho para desenvolvimento, em particular destes cascos, deste sistema de transporte que leva 100 toneladas dentro do edifício do ITER, um trabalho fantástico, e atualmente temos muito trabalho já de Remote Handling feito também conceptual para o demo, inclusive temos um aluno de doutoramento neste momento financiado pela FCT a trabalhar nesta área, e no desenvolvimento de diferentes tipos de diagnósticos. Temos contratos com empresas, temos aqui alguns exemplos. Nós neste momento temos contratos para Neutronics com a Leonardo, para além de trabalharmos com eles em instrumentação. Tivemos contratos com a Indra, temos contratos de instrumentação com a GTD. Trabalhamos com os New Kids on the Block, a General Fusion e a Proxima Fusion são algumas das novas empresas de fusão com a qual, com a General Fusion estamos a desenvolver um diagnóstico, com a Proxima Fusion estamos a trabalhar no desenho conceptual do dispositivo. E em termos de nacionais também acho que é importante salientar, porque não existe um retorno industrial, um retorno geográfico similar ao que existe a outras instituições para a fusão, ou seja, aqui as empresas têm mesmo que ir e competir, o que faz toda a diferença em termos de o que é que conseguimos, mas Portugal até está bastante bem posicionado. Podemos ver que somos o 4º país em termos de retorno e em termos de valores de contratos, os contratos até hoje celebrados pelas unidades de investigação e empresas estão próximos dos 80 milhões. Eu penso que este número não está atualizado porque o José Antão, que é o Industrial Liaison Officer, tinha-me dito que talvez consigamos celebrar este ano os 100 milhões de euros em contratos com o ITER. Nem todos estão pagos, nem todos são Tier 1, em alguns as empresas são Tier 2, mas só para terem uma ideia, alguns contratos com a FRI, superior a 20 milhões de euros o ISQ e a Martifer, 2 milhões de euros o Instituto Superior Técnico e o IPFN, a Bloco Telha, e alguns contratos mais pequenos que envolvem a Silva Matos, que fizeram câmaras criogénicas foi para um reator no Japão, mas que se insere na Broader Approach, a Active Space Technologies, a NH Clima e estas empresas Brestal e PNB. Com o ITER diretamente, novamente, a Active Space Technologies, a Critical Software, com o qual nós temos parceria também. Eu esqueci-me de pôr a Critical Software no gráfico anterior. A ED-IMG e, novamente, o técnico ISQ, a Fiber Sensing e a Tornitrofa. Ou seja, existe um conjunto de empresas neste momento a trabalhar e a dar cartas, tendo em conta que o investimento nacional é muito baixo, acho que temos a ter um bom retorno. Bom, estamos de olhos na energia do amanhã, que não será propriamente, se calhar, amanhã, mas depois de amanhã, talvez. Falei-vos um pouco das dificuldades. Quem quiser ler mais pode fazer download do meu livro. Tem muitas destas informações e muito mais. Obrigado. Obrigado. Quero fazer, Gonçalo, quero fazer agora um pequeno intervalo, talvez. Está bem, está bem. Acabei 10 minutos mais cedo, podem fazer 10 minutos de perguntas. Quero fazer um pequeno intervalo. Portanto, passamos agora a uma discussão. Só uma questão. Estas dezenas de empresas que dizem que irão conseguir a fusão nuclear em pequena escala, no fundo eu acho que usam as mesmas tecnologias que os grandes projetos. Nem todas. Como é que é possível? Algumas apostam em ir mais além. Por exemplo, o avanço para os supercondutores de alta temperatura permite-lhes fazer máquinas mais pequenas. O MIT há uma empresa associada ao MIT que está a desenvolver uma máquina nessa base. Outras estão a usar esquemas completamente diferentes. Há uma, por exemplo, que diz que nem sequer vai fazer a parte de produção de energia por indução. O que eles vão fazer é, naquele processo de compressão e de fazer infusão, vão conseguir criar correntes induzidas e vão produzir eletricidade desta forma. Existem alguns que dizem que vão, por exemplo, usar proton-boro, ou seja, uma reação aneutrónica.
não tem alguns destes problemas. Existe uma que aposta no hélio 3, que talvez funcione bem, mas na Lua, porque o hélio 3 não é propriamente abundante na Terra, mas na Lua existem grandes quantidades. Algumas são similares, existem muitas de fusão inercial, muitas terão problemas similares, é difícil, por isso é que todo este furor que existe em torno destas empresas e que elas estimulam para ter financiamento, ao fim de algum tempo pode correr mal, porque de facto eles estão a criar umas expectativas que do ponto de vista técnico neste momento são difíceis de vislumbrar como é que vão ser concretizadas. Agora, neste processo, eles de facto estão a fazer coisas diferentes. Aquela com a qual nós estamos a trabalhar, a General Fusion, tem uma máquina em que eles comprimem uma parede de metal líquido e é nessa compressão da parede de metal líquido, aquilo funciona mais ou menos como um tokamak. Há um plasma lá dentro, há campos magnéticos, mas o que eles fazem é para fazer a compressão, comprimem uma parede de metal líquido. Eles têm feito avanços neste sentido. Têm pequenos problemas. Nós estamos a desenhar diagnósticos para eles. Primeiro, não sabemos como é que o diagnóstico lá entra. Primeiro detalhe, porque o espaço para o diagnóstico é muito pequeno. Um outro detalhe é que eles estimam que todos os materiais que estão em contacto lá com o plasma vão ser danificados muito rapidamente, ou seja, depois ainda tem que dar o passo seguinte, mesmo que aquilo funcione, que é a fiabilidade. E isso é um passo muito grande. É que uma coisa é funcionar, produzir, demonstrar. Outra coisa é fazer uma máquina fiável para a produção de energia elétrica. Entre os desafios tecnológicos grandes e a eventualidade de algumas destas ideias não funcionarem, a coisa pode efetivamente correr mal. Agora, existem indícios que algumas destas ideias têm potencial para andar. Eu, pessoalmente, estou muito expectante com os supercondutores de alta temperatura e o que é que o MIT e a empresa associada consegue fazer. O STEP, no Reino Unido, também aponta muito neste sentido. Estes, em particular, estou muito expectante. E vamos ver o que é que os chineses tiram da cartola, porque, de facto, a aposta que eles estão a fazer também é muito grande. Há muita inovação associada. Algumas destas empresas, por exemplo, neste momento, o negócio deles é vender supercapácitas, porque eles desenvolveram supercapácitas para conseguir produzir as correntes necessárias para a experiência e encontraram um mercado na venda dos seus supercapácitas. Como há inovação, mais tarde ou mais cedo alguma coisa nova vai surgir, podem não ser na fusão nuclear. Ok. Mais perguntas ou observações? A minha pergunta era neste sentido, porque eu na apresentação, já gostei muito de assistir, dá a impressão que, digamos, no ITER, ou na abordagem, vamos chamar-lhe europeia, percebe-se que houve um esforço muito grande na física e que agora se chega às grandes dificuldades que estão na engenharia, não é? Que são realmente muito grandes. E estes senhores que aparecem com ideias novas, na física ainda estão a decidir o que é de fazer, não é? E a explorar coisas novas. E a engenharia nem falam, quer dizer, eu acho que eles estão muito mais longe. Surpreende-me que possam dizer, e será só para ver se alguém lhes paga alguma coisa, não é? Surpreende que possam dizer, nós daqui a 5 anos temos um reator. Não acho que isto seja... Eles têm ideias novas. O que eu tenho andado a pensar nisto, o que se nota nesta abordagem é a Elon Muskização, ou seja, é a abordagem Elon Musk. O que o Elon Musk fez na Tesla, ou que fez no SpaceX, que foi, vamos lá cortar grande parte das curvas, vamos lá avançar rapidamente. Por exemplo, um exemplo que foi inovador, substituir os processadores antigos que eram usados que a NASA usava e pensava usar e que tinham não sei quantos anos, usar processadores comerciais. Vamos lá esquecer isto, vamos tentar, pode ser que funcione. E esta ideia de avançar muito rapidamente, testar, se falhar não há problema, está muito presente nestas empresas. E eu acho que a física até pode estar sketchy, mas o que eles não têm é medo de experimentar. E eu posso-vos dar um exemplo, porque nesta empresa que nós estamos envolvidos, no outro dia, nós estamos a desenhar um diagnóstico de micro-ondas. E para passar o diagnóstico de micro-ondas para dentro da máquina é preciso guias de onda. Que parecem tubos de água retangulares, mas que têm que ser perfeitinhos. E foi-lhes dito. Os guias de onda têm que ser perfeitinhos, as flanges têm que ser perfeitinhos. Eles entregaram aquilo a uma empresa e quando lhes mandaram as fotos, os guias de onda, eles decidiram pegar nos tubos, pôr as flanges, soldar, vinham assim às ondas. Havia algum sítio que eles diziam, parece que houve um blowout do tubo. Será que funciona? Quando nós tínhamos dito é direito.
Mas eles não tiveram medo, aquilo foi meia bola e força, toca a avançar. Pode ser que resulte. Bom, infelizmente, naquele caso, nós tivemos de dizer, se faz favor, a gente precisa de guias de ondas de direitos, senão não funciona mesmo. Mas há muito esta atitude de vamos fazer, vamos testar. E como eles têm esta abordagem, estou a falar mais desta experiência que nós temos tido com esta empresa, eles têm todos estes deliverables e milestones, têm uma pressão elevada, eles vão testando pequenas partes do sistema, vão tentando expandir, tudo com prazos muito apertados, aquilo é sempre a avançar. No fim, as coisas podem correr mal. De facto, no ITER, que é o outro comentário, a física foi muito cuidada. A engenharia também, parcialmente, mas há detalhes que às vezes escapam. Eu, por acaso, não tenho aqui o gráfico, mas eu vou-vos dar um exemplo que é a figura que eu depois te retirei. Mas é um exemplo parvo. Nós, quando temos um edifício deste tipo, com especificações nucleares, todos os materiais têm que ser postos no que se chamam os embedded plates. Ou seja, não se fura o cimento depois de lá estar, o betão. Tem que se ter umas placas que sabemos onde é que estão, em cada momento, para fixar os materiais. No desenho conceptual e quando se iniciou o ITER, estavam previstos 10.000 embedded plates. Quando se começou a avançar, rapidamente os 10.000 passaram para 100.000. O que foi uma chatice, porque havia o pessoal que queria deitar o betão e havia o pessoal, esperem aí, deixem-me lá dizer onde é que fica o meu embedded plate. E só isto atrasou imenso o edifício e custou muito dinheiro. E estamos a falar de uma coisa tão trivial como seja pôr placas onde se solda e fixa material. Um exemplo similar obtivemos, por acaso a Isabel Ribeiro passou por um desses, que foi o edifício estava desenhado e quando a Isabel Ribeiro fez os cálculos, a Isabel e o Alberto descobriram que havia um poste, um pilar, num sítio que impedia o veículo de entrar na porta. Nunca iria entrar. Tivemos de dizer, se faz favor, cortem lá o pilar. E, obviamente, o cortar o pilar, a Isabel deve ter custado alguns milhões à Fusion for Energy no corte do pilar. Mas, de outra forma, não se conseguia fazer a manutenção daquela porta. Ou seja, as coisas, de facto, às vezes o ir muito depressa tem custos. Mas é um first of a kind. Também se está a aprender muito com aquilo que está a ser feito. O vacuum vessel, eu falei-vos do exemplo do escudo de proteção térmico. Mas um outro dos aspectos é que aquilo são vários setores que têm que ser todos juntos perfeitamente e soldados. Tem umas amolgadelas, agora que lá chegaram. Por isso, imaginem, agora tiveram que tirar para, que eles chamam, corrigir não uniformidades, e o que eu digo que é brincar, que é, vão pegar no maço e vão lá martelar, que é para aquilo ir ao sítio, com muito jeitinho. E isto tudo tem custos, efetivamente. Quanto mais complexo é, mais difícil é. A abordagem é diferente. Por um lado, há uma abordagem cuidada de física, mas que às vezes não tem necessariamente todo o conhecimento da engenharia. Por outro lado, há uma abordagem de vamos fazer rapidamente e testar, isto se não funcionar, fazemos outra vez. É a abordagem Elon Musk e cada vez mais está presente nestas empresas. Muito obrigada pela apresentação, foi extremamente interessante. Foi realmente muito interessante, penso para todos nós, mas para mim eu gostei muito. Se nos poderia dizer alguma coisa sobre aquilo que mencionou da combinação para este objetivo da fissão e da fusão, quer dizer, qual é a ideia do ponto de vista físico para combinar? A ideia do ponto de vista físico é que os plasmas de fusão precisam de muita energia, mas são uma boa fonte de neutrões rápidos. Pronto. A outra é que, pronto, como precisamos de muita energia para produzir energia, não serve, mas pode servir se eu tiver reações de fissão na periferia, posso tratar os materiais, posso produzir material físsil, ou seja, do ponto de vista económico, faz todo o sentido. Não para a produção direta de eletricidade a partir de fusão nuclear, mas para toda a economia eventualmente, para alimentar a fissão nuclear. Basicamente é esta a ideia. Eu, como fonte de neutrões, o plasma, mesmo que eu gaste energia, é fantástico. Produz neutrões rápidos em grande Mas os neutrões são rápidos, quer dizer, não é? Quer dizer, sim. E, portanto, há um problema, não é? Sim, mas é para criar um espectro de neutrões rápidos para fazer o breeding. Ok. Muito obrigado.